joinhas sobre as perguntas de vocês. Então, vamos começar? Vamos começar aí com as nossas perguntas. Vamos lá. Luiz Eduardo já começou aqui a abrir o chat. Luiz Eduardo diz assim, vamos lá. Tive câncer na garganta e depois do tratamento minha garganta coçando internamente. O que pode ser, por favor? Então, assim, depende, Luiz, qual foi o tratamento que você fez para o câncer? Então, você fez cirurgia, você fez... Deixa eu botar o pessoal do YouTube para cá. Você fez cirurgia, o pessoal do Instagram vai ficar meio ruimzinho aqui. Pronto, foi. Então, depende do tratamento que você fez, tá, Luiz? Se foi radioterapia e quimioterapia. Olha, Luiz, depende também do tempo que você já fez esse tratamento. Pode ser que sim, que tenha essa sensibilidade. A radioterapia, ela altera um pouquinho a mucosa daquela região, pode ter um mais pigarro, pode ter várias situações ali, inflamaçõezinhas locais, devido ao trauma. A radioterapia e a quimioterapia, mas a radioterapia também, ela faz o quê? Ela faz uma alteração, ela não consegue atuar só na prega vocal. Então, ela acaba atuando também no tecido que está ao lado. Isso pode gerar, sim, pode gerar esses sintomas que você sente, tá? E isso é um dos efeitos aí do tratamento. 1 ano, então, assim, 1 ano a gente já espera que seja bem melhor. E se só ficou essa coceirinha, eu acho que aos pouquinhos isso aí vai passar, tá bom? Normalmente tem muito pigarro, tem muita secreção, tem muitas outras coisas muito piores. Acho que só ter a coceira ainda é ótimo e que a gente aos pouquinhos vai diminuindo, de repente, o seu médico vai começar aí um antialérgico, um remedinho para dar uma melhoradinha nessa coceira e te ajudar, tá bom? Vamos lá. Boa noite, Roberto Santos. Roberto Santos, boa noite. Fiz microcirurgia de laringe 2 vezes e minha voz ainda continua meio rouca. Tem ideia do que deve ser? Roberto, que lesão você tinha? O que você tirou? Preciso saber o que você tirou. Se você tirou um nódulo, você tirou um cisto, você tirou um pólipo. O que você tirou da prega vocal através de microcirurgia de laringe? Você fez uma biópsia? Você tirou parte da prega vocal para estudo? Então, eu tenho que saber isso aí para a gente saber o que pode ser, por que a sua voz está rouca. A gente é muito além disso aí. A gente tem que ver sua prega vocal, a gente tem que ver como é que ela está, como ela ficou depois da cirurgia. Então, isso realmente fica difícil responder por aqui, tá? Mas, assim, vamos lá. A microcirurgia de laringe, vamos falar um pouquinho disso aqui para você que entrou. A microcirurgia de laringe, ela é uma cirurgia que é feita aí sob anestesia geral, tá, pessoal? Então, a pessoa que tem indicação de microcirurgia de laringe, a gente faz com anestesia geral. Normalmente não é dolorosa, os pacientes ficam muito bem, tá? Os pacientes ficam bem com a cirurgia, não dá dor pós-operatória, os pacientes parecem nem que operaram, porque é muito tranquilo em termos de pós-operatório, a microcirurgia de laringe. Normalmente os pacientes, eles, apesar da anestesia geral, eles 4, 5 horas depois do procedimento, eles já vão embora. Para os meus pacientes, eu libero eles com 5 horas. A única coisa chata da microcirurgia de laringe é que o paciente fica aí uns 3 dias sem falar nada. Sem falar nada, nada, nada. Então, se o paciente fica sem falar nada, é chato você não poder falar. Então, isso é a única coisa que é mais chata de se fazer a questão da microcirurgia de laringe. Então, quando a gente indica uma microcirurgia de laringe? Então, assim, como eu vou indicar um paciente fazer cirurgia? Normalmente, a gente indica a cirurgia da microcirurgia de laringe, que é uma cirurgia com microscópio, normalmente, para os pacientes que têm alguma lesão que é passível, que nós conseguimos tirar e que tenha melhora da voz com a cirurgia. Então, assim, existem algumas lesões que a gente contraindica, porque às vezes a fonoterapia é melhor para o resultado que a gente vai ter na cirurgia. Então, assim, eu só indico se eu tiver pelo menos uma previsão de uns 70% de melhora da voz. Isso quando eu acho que não é nada maligno. Quando você tem algo maligno, que o médico otorrino olhou, tinha alguma coisa de alerta, então ele leva para a cirurgia para fazer uma biópsia. Então, ele tira parte da prega vocal. Então, rouquidão é uma coisa que vai acontecer. Você não está fazendo a cirurgia para melhora da voz, está fazendo a cirurgia para tirar uma lesão que pode ser maligna, que é uma coisa muito diferente. Então, a voz pode ficar ruim, mas a sua
a sua saúde vale mais do que a sua voz nesse caso, porque pode ser um câncer. Então, nesse caso, a voz vai piorar. Agora, se você vai para a cirurgia para melhora da voz, para tirar uma lesão traumática, fonotraumática, uma lesão que está prejudicando a voz, então o médico otorrino de voz, o laringologista, vai indicar se ele achar que vai ter uma melhora da voz. Né? Então, assim, se não vai ter uma melhora significativa, não vale a pena fazer uma cirurgia. Então, ele vai encaminhar você para fono, para fazer uma terapia, fazer uma reabilitação, alguma coisa que te ajude a melhorar, né, a sua voz. Claro que, muitas vezes, não 100%. A fonoterapia também tem suas limitações, dependendo da indicação. Quando você tem uma indicação cirúrgica e você não vale a pena fazer aquela cirurgia e nós passamos você para fonoaudiologia, então também o prognóstico, a gente fala, não é tão bom, mas há uma possibilidade de melhora sem trauma. Então, o médico de voz, o otorrino de voz, ele sempre tem essa conduta mais conservadora e pensando muito na sua voz. Então, ele nunca vai fazer nenhum tipo de conduta, de indicação, sem pensar na melhora da sua voz, entendeu? Pessoal, lá no YouTube, pessoal do Instagram, Medicina da Voz no YouTube, corre lá, vai lá, faz pergunta no chat, que eu vou estar respondendo vocês, combinado? Amo vocês. Vamos lá. Então, espero que eu tenha respondido. Agora, quando a sua voz, você faz uma microcirurgia de laringe, a voz não ficou melhor, então, assim, a gente tem que ver o motivo disso. Então, assim, a gente tem que avaliar você e ver se realmente tem motivo para a sua voz não ter ficado melhor. Altera o pós-operatório? Altera. Se você, quando pediu para fazer o pós-operatório dessa maneira, você não fez, a sua voz no final altera. Né? Você tem que fazer o repouso vocal, você tem que fazer tudo que o médico mandou. Se não fez, pode ser que no pós-operatório aconteça. Pode ser que você teve outra lesão? Pode. Então, tem que olhar e ver o antes e o depois. Combinado? Espero que tenha respondido. Verônica, vamos lá. Verônica perguntou: doutora, tenho alguns alunos que, após o Covid, tiveram alguns sintomas de tipo reclamarem de um bolo na garganta constante e outros relataram de dores na garganta, mas não são constantes essas dores. Então, o bolo na garganta, depois do Covid, depende do tempo que a pessoa teve Covid, tá, pessoal? Pode acontecer até um mês, a gente espera que pode ser que a pessoa sinta, né? Às vezes aquela secreção descendo na garganta, às vezes isso acontece, o Covid faz isso sim, pode acontecer. Agora, se está com bolo na garganta, que isso está demorando muito tempo para terminar, então a gente tem que reavaliar isso aí, tá? Não costuma ficar com sensação de bolo na garganta muito tempo após o Covid. Então, alguma coisa pode estar acontecendo. Então, ele tem que fazer um exame, né? Um exame dessa região aí, a gente faz com câmera, fininho, para ver o que está acontecendo na região. E para ver se tem algum sintoma, algum sinal de refluxo, alguma coisa que causa essa dificuldade, às vezes, quando vai engolir, né? Parece que a coisa está agarrada, bolo na garganta. Então, o exame para poder a gente ver melhor os sinais, para ver se tem indicação de tratamento. E se tem algum sinal de alarme, para a gente também pedir uma endoscopia digestiva. Muitas vezes a endoscopia não dá, tá, gente? Não dá refluxo. Porque a endoscopia não é um exame de refluxo. A endoscopia digestiva alta é um exame para os sinais de alerta do refluxo. Então, se você tem sinais de alerta, aí o médico vai pedir uma endoscopia porque pode ser que tenha algum risco de alguma outra coisa que não seja só o refluxo. Então, aí o médico vai avaliar os sinais de risco para pedir também uma endoscopia, que seria a evolução do refluxo, tá bom? Então, a endoscopia digestiva alta não dá diagnóstico de refluxo. O diagnóstico de refluxo ele pode ser um diagnóstico presuntivo, né, um diagnóstico empírico, a gente fala isso. A gente faz um teste, a gente vê sinais de refluxo, sintomas de refluxo, a gente faz um teste terapêutico com medicação, com tratamento e vê se o paciente melhorou. Isso pode acontecer também, mas também tem que ver os sinais de alerta pela questão da endoscopia. Então, são coisas que o médico vai avaliar e ver se é necessário ou não. Mas o exame padrão ouro, para saber se tem refluxo, é a pH-metria. Esse é um outro exame que é diferente, que mostra para a gente realmente, mas é um pouquinho chato. O paciente fica com uma sonda um dia inteiro, então não é tão tranquilo assim. Então, a gente prefere, antes desse exame, começar a fazer todas as medidas, o paciente refere melhora, então a gente não faz a pH-metria
e, se precisar, faz endoscopia também para alguma evolução dessa doença, tá bom, gente? Então, Verônica, pode ser que seja refluxo, depende do tempo, tá bom? Então, ele tem que realmente procurar aí o otorrino para saber disso. Vamos lá. Hudson Carvalho. A minha pergunta é seguinte: canto desde os 16 anos e hoje estou com 25 anos. Passei pela muda vocal em questão de tonalidade e mudou bastante. Como melhora a resistência da minha voz, a projeção? Então, Hudson, a gente tem que ver se a muda vocal, como foi essa passagem para você, tá? Se a gente teve só uma mudança para uma voz mais grave, né? Com 25 anos, a muda vocal já passou, né? Há muito tempo. Então, a sua voz está fixa. Era para ela estar fixa dentro de um timbre. Vamos ver se você tem, se esse seu timbre, perdão, se esse seu timbre teve alguma alteração que seja além do que seja esperado para a sua voz. Existem algumas alterações da muda vocal que permanecem assim com mais tempo, com vozes mais irregulares, umas mais agudas, vozes que ficam chama de falsete mutacional, tem vários tipos de distúrbios da muda vocal. Então, assim, a gente tem que ouvir a sua voz e ver essas características, tá bom? Aí vamos lá. Você perguntou de novo. Exercícios para evitar a rouquidão com a carga de ter que cantar mais de uma vez no mesmo dia. Então, assim, eu não sou fonoaudióloga, mas as fonoaudiólogas costumam sempre conversar com os pacientes sobre que os exercícios são de acordo com o que você tem. Então, a fonoaudióloga tem que avaliar a indicação da fonoterapia que o seu médico fez, né, quando ele fez seu exame, e ela vai avaliar e vai decidir o melhor exercício para você. Então, ela precisa saber o que você tem para poder fazer a terapia, tá bom? Então, assim, aí cada é uma questão de lesão, de função, do tratamento que ela vai seguir. Então, só a fonoaudióloga vai conseguir, com o seu exame, com a conduta que o médico otorrino pediu a ela, né, com o diagnóstico que ele deu, qual o melhor tratamento aí. Se o otorrino passou fonoterapia para você, é porque fonoterapia é indicado. Então, a fonoaudióloga vai decidir qual exercício que vai precisar fazer para você, tá bom? Então, vamos lá. O câncer de garganta, o Luiz perguntou, né? O Luiz que perguntou da outra vez, continua aqui. O câncer de garganta sempre vai vir em forma de lesão? Então, pessoal, o câncer de... Bom, pessoal do Instagram, beijo para vocês. Medicina da Voz no YouTube. Entrem lá, que eu vou responder. Quem foi que fez pergunta aqui? Resende. E tem gente aberta. Gente, tem muita pergunta aqui. Eu vou ter que desligar essa live. Eu quero que vocês façam a mesma pergunta lá no chat. Lá no chat do YouTube, tá bom? Medicina da Voz, chat do YouTube. Entra lá, o link está nos meus stories. Tem link lá nos meus stories. Faz as perguntas lá no link do YouTube da live que está acontecendo, que agora eu vou desligar aqui e ficar só com o pessoal do YouTube, tá bom, pessoal? Beijo para vocês. Medicina da Voz no YouTube, link nos stories. Estou lá ao vivo. Beijo, pessoal. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim. Pessoal, então, vamos lá. Vamos às perguntas. Gente, eu saí correndo do consultório, estou um pouquinho gripada. E preparei tudo aqui para vocês. Não tive tempo nem de botar as coisas aqui. Preciso pegar uma aguinha para eu tomar. Vamos lá. O câncer de garganta sempre vai vir em forma de lesão? Pessoal, vamos lá. Câncer de garganta. Vamos falar um pouquinho do câncer de garganta. O câncer de orofaringe é um câncer que atinge a faringe, a amígdala, que não é o câncer de laringe, tá? O câncer de laringe são das pregas vocais. Então, o câncer das pregas vocais, como ele começa? Vamos lá. Ele começa assim, ó. Normalmente, fator, primeiro de tudo, quem vai ter câncer de laringe? Qualquer um? Qualquer um. Mas quem é mais comum? Qual é, disparado, o maior fator de risco para câncer de laringe?
o hábito de fumar, o tabagismo, tá, pessoal? Então, pode ser qualquer fumo. O hábito de fumar, ele é um principal fator de risco e o consumo de bebidas alcoólicas. Quando eles estão associados, então o risco aumenta muito. Então, é o fator de risco principal. Então, como começa? Normalmente é uma pessoa tabagista ou etilista, pessoa que consome bebidas alcoólicas em uma grande quantidade, e essa pessoa, ela começa a ficar rouca, do nada. Então, ela fica rouca, a rouquidão não passa, e a rouquidão vai ficando bem grande. Então, assim, evolui aquela rouquidão e ela não passa. A pessoa pensa, poxa, eu tô gripado, o que aconteceu? A rouquidão não vai embora. A voz muito ruim e não passa. Aí, ele vai precisar fazer um exame. E ele faz um exame da corda vocal. Se for 15 dias só, o câncer é bem inicial, é só a gente chama de uma leucoplasia. Algumas vezes a gente trata essa leucoplasia e a gente consegue melhorar. Mas quando ela já está muito avançada, aí não tem como tratar mais. Então, essas lesões esbranquiçadas, elas começam como lesões esbranquiçadas. E às vezes tem tratamento, às vezes não. A maior parte das vezes a gente precisa fazer uma biópsia. Então, precisa tirar. O principal sintoma, rouquidão, do câncer das pregas vocais. Só que não tem só nas pregas vocais, podem ter nas falsas pregas vocais, que a gente chama de supraglote, né? A glote seria a prega vocal, que fica aqui, acima dela seria a supraglote e embaixo a subglote. Então, pode ser em todas essas localizações. Ou na glote, que é a corda vocal, esse andar aqui, na subglote e na supraglote. Então, tem vários locais. Se for na glote, o principal sintoma é a rouquidão. Se for na parte mais superior ou posterior, às vezes pode ser aqueles caroços no pescoço, tá? Pigarro, pode ter pigarro, que não dure mais de 14 dias. A dor de garganta não é comum, tá, pessoal? Paciente que tem. A pessoa fala assim, acho que tem uma coisa ruim que eu tô com a dor. Isso é muito difícil. Normalmente, o paciente não tem dor. Esse é o problema. Porque eles demoram muito para procurar ajuda. Principalmente porque eles não têm dor. Quando eles têm dor, já está bastante avançado. Os pacientes que chegam para a gente com câncer de orofaringe, de laringe, de faringe, normalmente a dor, às vezes, começa numa fase um pouquinho mais avançada. Aí é o que mais incomoda. Eles falam para a gente assim, doutor, eu quero só acabar com essa dor. Só que não tem como, porque o câncer já está bem avançado. E não é só a dor o problema, a gente precisa, né, fazer biópsia e às vezes não tem como tirar toda a lesão. Aí você entra com outros tratamentos, tá, pessoal? Então, toda vez que tiver rouquidão, 14 dias de rouquidão, mais que 14 dias, pigarro, tem que procurar otorrinolaringologista, fazer o exame das pregas vocais, dessa região. Caroço no pescoço já simboliza que ele está mais avançado. Então, caroço no pescoço é sinal de alerta também, mas já mostra que aconteceu alguma coisa antes que você não viu e esse câncer avançou. Então, tem que fazer exame das pregas vocais, tá, pessoal? Então, vamos lá. Felipe Rezende. Felipe Rezende, doutora, estou há 2 meses com garganta vermelha e inchada. Sem dor. Fiz videolaringoscopia e deu orofaringe aspecto granuloso. Mesmo na dieta, continuo com garganta inchada. Vermelha, inchada, sem dor. Olha, depende, Felipe, de que local que está inchado na sua garganta, tá? A gente precisa, como médico otorrino, da localização, da onde é e que tipo de inchaço. É tipo um edema, né? Existem vários tipos de inchaço. Então, assim, a gente precisa saber a localização. Se você está fazendo dieta, você deve estar fazendo também remédio para refluxo, provavelmente. Só que você ainda continua com a garganta inchada. Então, assim, a gente precisa ver isso aí, reavaliar e ver se esse diagnóstico está realmente correto para os seus sintomas, tá? Você tem uma sensação de bolo, né, pelo jeito. E a garganta só está vermelha, isso aí a gente tem que ver. Existem algumas situações que você tem essa hiperemia dessa região. Então, tem outras infecções que podem causar isso. Então, o seu médico vai realmente ver qual o melhor tratamento, se isso realmente é o que você precisa, tá bom? Vamos lá. Gente, vamos perguntar, hein? Vamos perguntar para a gente poder
falar de outros assuntos legais aí. Vamos lá? Vamos ver. Que foi? Bora lá, pessoal. Quero ver vocês perguntando para a gente poder falar de coisas mais legais. Enquanto a gente vai falar de coisas mais legais, eu vou contar para vocês que eu fui lá para São Paulo essa semana. E o que eu fiz lá em São Paulo? Lá em São Paulo, eu fui para um evento muito bacana de influenciadores. E lá a gente teve algumas aulas, foi muito, muito legal. E só tinham médicos, uma parte a gente foi conhecer uma fábrica onde alguns produtos são feitos. E eu conheci uma fábrica que eu costumo indicar para os meus pacientes os produtos de lavagem nasal, de irrigação nasal. E eu testei um produto essa semana chamado Lota. Não sei se vocês viram os vídeos lá. Aqui eu botei nos shorts o vídeo e vou colocar também, vou fazer um vídeo longo falando sobre a Lota aqui no meu canal, vou colocar para vocês. E eu já tinha postado também sobre lavagem nasal com a garrafinha. E a lavagem nasal, ela é muito importante. Vocês verem que vocês estão vendo que eu tô gripadinha, né? Às vezes quando eu dou uma tossidinha, narizinho. Então, assim, gente, como alivia você fazer lavagem nasal? Poxa, alivia muito. Eu fui tomar banho, cheguei no consultório correndo, já preparei a minha lota. O que eu fiz? Já lavei meu nariz, lavei o nariz, tomei um banho, lavei o nariz. Caraca, que alívio que eu senti. Né? Então, a lavagem nasal é muito boa. A lavagem nasal ela ajuda você a tirar os ácaros. Quem tem alergia, tira eles do seu nariz, então ajuda muito a diminuir secreção. A pessoa que é viciada em Neossoro, tem gente que é viciada em Neossoro e não consegue sair do Neossoro. Eu tenho pacientes assim, que não conseguiam sair do Neossoro e com a irrigação nasal, com a garrafinha, conseguiu abandonar o Neossoro. Então, uma coisa simples, qualquer um pode fazer, a lavagem nasal. Precisa se acostumar. No início, eu tive bastante dificuldade com a garrafa, porque a garrafa ela é de alto volume, você quando aperta, né, tem que apertar devagar para fazer a lavagem. E eu tive dificuldade porque eu sinto muito susto no meu nariz, eu não tenho rinite, o meu desvio de septo é bem leve, então assim, eu não tenho costume. Então eu tive bastante susto. E com esse dispositivo, vou mostrar para vocês agora, eu achei interessante porque eu não fiquei assustada. Foi porque ele usa a ação da gravidade para descer o soro e ele entrar nas vias aéreas e nos seios da face. Então, eu gostei bastante. Você pode fazer tanto assim, para vir para frente, na outra narina, como você pode botar um pouquinho para trás e ele cai na sua garganta. Então, lava aquela região da garganta. Então, é muito, muito bom. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar. Olha só, pessoal. Quem já tinha visto isso aqui? Quem já tinha visto? Parece uma chaleirinha. Parece uma chaleirinha não, como é que chama? Uma lâmpada do Aladim. Parece a lâmpada do Aladim. Olha que legal. Isso aqui a gente lava. Faz mal. Muito. Luiz Eduardo, vou falar do Neossoro também. Vou falar. Então, antes da Leilane, de eu responder a Leilane, eu vou falar do Neossoro. Todos os males que o Neossoro faz, tá? Luiz Eduardo, o Neossoro, se você usa ele mais 5 dias, ele vicia, o seu nariz fica viciado no Neossoro, porque ele é um vasoconstritor. O que acontece? O que acontece com o Neossoro? Ele faz você ter uma doença chamada rinite medicamentosa. Então, no início, ele desobstrui seu nariz, mas depois você tem que colocar toda hora para que ele desobstrua, porque ele faz um efeito que a gente chama de efeito rebote. Desobstrui e tapa, desobstrui e tapa, desobstrui e tapa. Você fica viciado toda hora botando, senão você não respira. Ele adoece a mucosa do seu nariz. Então, o seu nariz fica viciado e doente, então ele fica obstruído o tempo todo e você nem dorme sem o Neossoro, tá? Então, o Neossoro, ele adoece a mucosa do nariz, além de causar insônia, dor de cabeça, pressão alta e várias outras coisas aí mais graves. Então, sai do Neossoro, dica que eu dou é lavagem nasal, irrigação nasal, procura seu médico otorrino para ele te passar alguns medicamentos que também ajudam muito para ser mais fácil, mais suave, tá bom? Esse abandono aí do vício, combinado? Então, assim, aqui, pessoal, essa garrafinha é a Lota. Como é que ela é usada? Deixa eu explicar para vocês. Ó, aqui, ó, uma tampinha, tá vendo? Ela é de plástico. Existem algumas no mercado que são de cerâmica, tá? Mas, assim, acho que o material depende de você. Eu gosto mais de plástico porque eu acho que é mais fácil carregar, né?
questão também de ser mais leve, de não quebrar se cair no chão. Então, acho a lota melhor. A minha tá até com ainda um pouquinho de coisa, porque eu usei agora de noite, porque eu tô gripadinha, falei para vocês. Então, ó, tá vendo como é que é? Aí aqui você bota o soro, tá? Soro fisiológico, 0,9%. É bom, viu? Para quem tem síndrome, Rosilene, para quem tem síndrome de Sjögren, é bom você lavar o nariz, porque é muito ressecado, né? Muito ressecado, é bom. Mas devagarzinho, tá? Essa aqui é ótima para isso, porque ela é devagarzinha. Então, assim, o que acontece? Você bota o soro aqui dentro. Soro fisiológico. Ou você pode, tem 3 opções. Ou você bota soro fisiológico, tá? Aquele de nebulização. Ou você faz o quê? Você bota fazer uma solução, tá? Quem quer anotar aí a solução? Vamos anotar a solução? 1 litro de água. Quem quer anotar aí? 1 litro de água. Vou botar aqui para vocês no YouTube, hein? 1 litro de água filtrada. De água filtrada. Vamos lá? 1 litro de água filtrada. 1 litro de água filtrada. Aí você vai dar uma leve aquecida morninha, né? Morninha é melhor do que gelada, porque senão assusta o seu nariz. 1 litro de água. 1 litro de água morninha, filtrada. Sabe aquela colherzinha? Não tem as colheres? Tem a colher de sopa, colher de chá e colher de cafezinho. Uma pequititinha assim. Sabe a colher de cafezinho? Aquela colherzinha, você vai botar uma colherzinha daquela num litro de água de bicarbonato de sódio, tá? Bicarbonato de sódio, bota lá, uma colherzinha. E mais, dessa mesma colherzinha pequenininha de cafezinho, vai botar 2 colheres de sal. Vai lá na água que você, do litro de água, vai misturar com o bicarbonato, a colherzinha, e 2 colherzinhas de sal. Misturou, aquela solução dá para você lavar o nariz também. E é mais barato, para quem não pode pagar, não pode comprar, pode fazer essa caseira, tá? Então, ou o soro fisiológico, ou a solução que eu falei para vocês. Isso, água filtrada, tá? Isso. E uma colher de cafezinho de bicarbonato e 2 colheres de cafezinho de sal. Então, aí você pode botar aqui dentro, tá? Aqui eu trouxe, como esse aqui é junto com a da Nazoara, eles também têm, eles vendem os envelopes da solução, ó. Então, é bem fácil, você bota um desse aqui dentro e bota a água até em cima e já tá pronto. Aí dá para você lavar. Então, aqui, ó, a caixinha para vocês, quem quiser achar, você acha pela internet, tá? Eles têm o e-commerce, que você consegue comprar, tá? Então, pessoal, o que acontece? Você pode botar aqui dentro e você vai lavar. Então, entendeu? Aí você coloca aqui e você fecha e você vai lavar. Olha só, você vai colocar assim, ó, cabecinha para frente, colocar aqui, ó, e vai fazer assim. Aí ele vai sair do outro lado o soro. À medida que você vai fazer assim, boquinha aberta, ó, vai sair desse lado, vai saindo. Aí você vem, ou joga para frente um pouquinho, aí tira o catarro, que tem catarro, vai sair, né? Aí você vai de novo pro outro lado agora. Aqui, ó. Mesma coisa, ó, cabecinha para frente, vai caindo com a ação da gravidade, vai sair do outro lado. Saiu, pode ir para frente, tirar o catarro, né? Que fica aquele primeiro catarro que sai aquele catarro todo. Aí você pega essa garrafinha agora do outro lado, o que eu faço que é excelente? Você bota assim, ó, desse lado, mas dessa vez um pouquinho mais para trás. Porque aí vai lavar lá na garganta. Aí tira aquela coisa que fica escorrendo na garganta, atrás da garganta. E é uma maravilha, porque ajuda bastante. Você que tem aquela secreção que fica lá atrás, te incomoda. Melhorou muito, muito, muito. Tô gripada e eu fiz isso, estava com essa secreção faz uns 2 dias só. E eu lavei, melhorou muito. Então, sorinho aqui, soluçãozinha para fazer a lavagem. Você pode fazer isso 2 vezes ao dia, porque ela tem bastante soro. Então, não tem necessidade de se lavar toda hora com essa quantidade de soro. Mas é muito suave, ela usa a ação da gravidade, achei excelente, super recomendo para vocês. Essa aqui é da marca Nazoar, tá, pessoal? Então, vamos responder agora. Falei de lavagem nasal e as indicações de lavagem nasal, resfriado, você pode fazer também quando você tem uma obstrução nasal crônica, tá? Você pode fazer quando está com sinusite. Sinusite é top, muito bom, alivia os sintomas abertos, tanto sinusite aguda quanto crônica. Agora, vamos lá. Uma colherzinha de bicarbonato e 2 colherzinhas de sal. Ótimo, Rosilene, obrigada. Maçã, Murilo perguntou maçã. Maçã faz bem para voz? Gente, maçã é uma ótima fruta.
eu acho maçã excelente. A maçã é uma fruta que ela tem um carboidrato de rápida absorção. Então, se é um cantor de alta performance, se você é uma pessoa que usa muito a voz profissionalmente, às vezes, até os cantores líricos, por exemplo, eles vão cantar, eles sentem, se eles comerem logo e forem cantar, sente que o abdômen fica preso, principalmente pelo apoio que eles fazem para cantar. Cantores populares também fazem isso. Então, a maçã é super leve, né? Ela digere rápido, não fica essa sensação. E tem esse carboidrato, esse açúcarzinho fácil de digestão, rápida, para a pessoa não ficar com fome. Então, a maçã é uma ótima fruta, que eu super gosto. Fazer bem para a voz, eu não acho que isso faça bem para a voz. Por exemplo, tem gente que acha que a maçã vai curar o que ele tem da voz. Não, mas é uma fruta muito boa. Assim como várias frutas são boas, a maçã é uma fruta excelente, principalmente que não tem aquela questão do refluxo, não é ácida. Então, a maçã é uma excelente fruta. Não quer dizer que ela faça bem para a voz, mas é uma excelente fruta para quem usa voz. Combinado? Vamos lá. Leiliane. Fui diagnosticada com rinite, sinusite crônica e, não entendi, cartucho? Não entendi. Leiliane, deixa eu ver o que você botou. Depois você escreve para mim, Leiliane, o que é esse cartucho aí que eu não entendi. Então, vamos lá. Todas as vezes que eu uso o Buzonide, tenho a sensação de que a região da face está inchada e que a minha voz ecoa na cabeça. Gente, olha só. O Buzonide é um corticóide nasal. Os corticóides nasais, às vezes, você tem que ver qual que é aquele que mais é adequado para você. Por quê? Tem pessoas que falam que o corticóide nasal arde o nariz. O Buzonide, tem pessoas que falam isso, que o Buzonide arde o nariz. Eu acho que entra que queima, eu não gosto muito. Então, são narizes mais sensíveis. Existe o nariz não sensível e o nariz muito sensível. Até com a lavagem nasal, a pessoa que tem o nariz sensível, às vezes ela não se adequa à lavagem muito forte. Tem que ser mais fraquinha, mais tranquila, porque o nariz é sensível. Então, o Buzonide, às vezes, para os narizes sensíveis, às vezes não se adequam. Então, eu gosto mais para quem tem indicação de usar corticóide nasal, eu gosto mais do Avamis, tá? O Avamis eu acho melhor. Eu acho ele mais suave e principalmente para esses narizes como o seu, tá, Liliane? Que é bem, bem sensível, tá? Então, acho que isso é uma boa dica para você. Agora, a Adriana Bortoleto. Boa noite, doutora. Meu marido está com granuloma na corda vocal. Poderia me explicar melhor e me informar sobre os tratamentos existentes, por favor? Todas as vezes que eu for fazer asepsia... não, essa é outra pessoa. Essa é a Leilane. Depois eu te falo, tá, Leilane? Vamos lá. Adriana, vamos lá. Granuloma, normalmente, são lesões aí da prega vocal que ficam mais posteriores, tá? Então, elas ficam lá atrás, ali da prega vocal, na parte posterior. E eles são lesões que são arredondadas, né? Elas ficam no processo vocal, é assim que a gente chama. Então, essas lesões, elas têm algumas causas. A principal causa de granuloma é a doença do refluxo e o trauma vocal. Então, o refluxo ele é muito importante como causa de granuloma. Por quê? Porque é uma região onde pode vir aquele ácido vindo do esôfago e está atingindo ali e fazendo aquele granuloma. Ou tem pessoas que têm granuloma após um trauma local. Às vezes a pessoa foi entubada, né? Então fez ali um trauma e faz o granuloma. Então, tanto o trauma causado por uma intubação, coisa assim, ou um trauma vocal também, pessoa que tem trauma ali na hora de falar, faz ataques vocais, às vezes acontece de predispor a ter o granuloma. Então, normalmente, a gente trata a base. Então, a gente usa uma medicação anti-inflamatória muito boa, com uma medicação também para refluxo, para ajudar para que esse granuloma desapareça. Se ele não desaparecer, ele tem um tempo. Então, é porque ele não tem uma característica muito boa, então a gente tem que levar ele para cirurgia para retirá-lo, tá bom? Se ele já tem um aspecto ruim, então às vezes a gente também leva para cirurgia. Mas normalmente trata e depois leva para ver se vai fazer uma biópsia, alguma coisa assim, tá bom? Mas normalmente o prognóstico eu acho bom dos meus pacientes.
Só se não é só isso. Se tá aquela coisa infiltrada, a pneumococal infiltrada, eu vejo às vezes isso. Aí não, esses tem que levar para cirurgia, tá? Depende muito do granuloma em si, tá? Espero que eu tenha te ajudado, tá, Adriana? Leilane, de novo, Leilane, todas as vezes que eu for fazer asepsia, tenho que abrir a boca. Geralmente eu faço com seringa, mas pretendo comprar um material para fazer. Ótimo, Leilane. Então, ótimo, pode fazer com a seringa também. Pode abrir a boca. Com a seringa é difícil fazer desse esquema que eu falei, né? Para o outro lado. A seringa você vai botar assim e ela vai sair lá na boca. Então, aí tem que ficar realmente com a boca aberta para sair, porque senão você afoga. Então, tem que também saber fazer direitinho. Fazer para o outro lado não é tão fácil com a seringa quanto com a garrafinha de plástico ou com a lota, tá bom? Usava de 100. Ai, de 100 é muito forte, viu, Leilane? Muito forte mesmo. Realmente ele é bem forte, tá? Vamos lá. De nada, Adriana. Sou cantora e professora de canto, gripei umas 3 vezes e mesmo estando melhor da gripe, ainda estou sentindo pigarro e um pouco rouca. O que devo fazer? Então, pessoal, acontece muito que as pessoas que chegam no meu consultório, se são profissionais da voz, muitas vezes acham que estão roucos por um trauma vocal e acham que estão gripados, porque tiveram gripe também, só que a gripe foi embora, mas a voz continua ruim, então eles associam que a gripe não foi embora, porque a voz não está boa. Então, o que acontece? Eles vêm no consultório, chega lá, a gente faz o exame e realmente tem uma lesãozinha na prega vocal, e por isso que eles estão roucos. A gripe já foi embora. Acontece muito. Pode acontecer também que tem algumas situações, né, de sinusite, de catarro, que também estão prejudicando ainda mais e podem ter causado também que fez um esforço maior da sua voz e você teve um trauma vocal. Então, tem que fazer exame da prega vocal, tá, Leilane, para ver se tem lesão. Não é para você estar 3 dias gripado e a voz está ruim. Precisa ver por quê. Então, vá logo, já que você é profissional da voz, é cantora, vá logo fazer o exame da prega vocal, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Vocês estão ótimos hoje, hein? Arrasou, 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 arrasou. Arrasou, arrasou, arrasou. Então vamos falar um pouquinho de algumas situações aqui sobre a indicação, né, da lavagem nasal. Como eu falei para vocês, a lavagem nasal ela pode ser feita, ela é muito indicada quando tem sinusite. Então, quem tem sinusite aí, levanta a mão. Quem sofre de vez em quando com sinusite, ou você tem sinusite crônica, então já pode falar aí, pode levantar a mão, já pode dar a sua opinião aí sobre a sinusite. Sinusite é horrível. Quando eu sei que eu estou com sinusite? Doutora, o que eu faço? Será que eu estou com sinusite? Uma coisa que eu falo para os pacientes é que sinusite vem da onde? Da onde vem a sinusite? Eu sempre pergunto para eles. Você acha que a sinusite vem da onde? Ah, doutora, eu sei da face. Da onde que entra eu sei da face? Da onde que vem? Aí eles falam, do nariz. Eu falo, do nariz. A sinusite vem do nariz. Então, se você está com dor de cabeça e você não sente nada no seu nariz, então não é sinusite. Não é sinusite, tá? Então, sinusite vem do seu nariz. Então, o nariz tem que estar o quê? Com alguma coisa. Tá tapado. Suficiente. Doutora, tá todo tapado, tá ruim, eu tô com uma dorzinha de cabeça, me incomoda. Pode ser sinusite? Pode ser sinusite. Agora, tem pessoas que chegam no consultório só com dor de cabeça. Ah, minha sinusite está atacada, que eu tô com dor de cabeça. E cadê o sintoma nasal? Da onde vem a sinusite? Né? Então, assim, se tá só com dor de cabeça, tem que ver outras causas só de dor de cabeça. Porque a sinusite, ela vem do nariz, tá? Então, o nariz tem que estar sofrendo. A gente olha para o nariz e que o nariz está avermelhado, está inchado, sai às vezes aquele catarrinho amarelo, né? Isso é muito mais comum, aquele secreção amarelada do nariz. Isso é comum da sinusite bacteriana, catarro amarelo do nariz. Então, isso você vai notar quando você está com sinusite. Se você está gripando, por exemplo, você gripou, a gripe não foi embora. Daqui a pouquinho piorou de novo, e toda hora piora, melhora, piora. Pode ser que você tenha uma sinusite crônica. Aquilo ali está ali, mas tem que sair catarro do nariz, pessoal. Tem que estar saindo catarro. Não adianta você estar só com a rouquidão e não ter sintoma nasal.
tá? O sintoma nasal é muito importante quando a gente fala de sinusite. Não existe isso, porque a sinusite é uma doença do nariz. Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. A história da sinusite. Doutora, quando eu desconfio que eu estou com sinusite? Quando? Me conta essa história. Quando eu desconfio que eu estou com sinusite. Você desconfia que você está com sinusite quando você, um exemplo, você gripou e a gripe não melhorou. Não foi só a sua voz. A gripe não melhorou. Você está ainda com o nariz tapado, aquela sensação ruim, um pouquinho de dor de cabeça, não melhorou. 5 dias, 6 dias, nada. Pode ser, tem uma grande chance de estar com sinusite, tá? Isso é a história da sinusite, tá bom? Vamos lá. Então, agora, Luiz perguntou sobre desvio de septo. Desvio de septo. Deixa eu ver que horas são para a gente dar um... Tá quase na hora de terminar, pessoal. Então, manda as perguntas para a gente acabar. Eu achei ótima pergunta. Vamos falar de desvio de septo. Desvio de septo. Doutora, eu tenho desvio de septo. E agora? Preciso operar? O que a senhora acha? Opero, porque eu fui no médico e ele disse que eu tinha que operar com urgência. Eu tenho que ir lá e tirar o desvio. Isso é verdade? Não. Não existe urgência para fazer cirurgia de desvio de septo, tá? Cirurgia de desvio de septo é uma cirurgia eletiva. Então, você pode esperar, aguardar para fazer. Mas não é também aguardar a vida inteira, morrer. Aí, quando você chega com 70 anos, você chega lá, meu desvio de septo, eu vou falar para você agora, tu não opera mais, meu filho. Não tem como, vou levar você para a cirurgia com 70 anos. Então, você tem que se programar para fazer a cirurgia do desvio de septo. O desvio de septo, ele pode ser leve ou ele pode ser obstrutivo. O que é um desvio de septo obstrutivo? Você não respira por aquela narina. Não respira. Então, isso é ruim? É péssimo. A respiração nasal, ela é a melhor respiração. O nariz, ele filtra o ar, aquece o ar, purifica. É maravilhoso! Respiração do nariz é tudo de bom. Tudo de bom é respiração do nariz. Então, tem que respirar bem pelo nariz. Então, você tem que resolver esse desvio de septo se ele é obstrutivo. Há uma hora da sua vida para você respirar, viver, né? Fazer exercício físico, sem ficar tão cansado. Então, se você canta profissional da voz, vai ter que resolver esse desvio uma hora, tá? Por quê? Ajudar com a resistência da voz, melhora essa questão de você ficar com a voz cansada, ajuda com a voz cansada. Não quer dizer que o problema que você tem seja do nariz, mas ele te ajuda com a sua resistência. Então, você não ficar gripado toda hora, não ficar com o nariz tapado toda hora, forçando as suas pregas vocais e predispondo a uma lesão. Então, o profissional da voz, se ele tem um desvio de septo obstrutivo, que faz um nariz muito tapado, ele precisa resolver isso em uma hora, tá? Para não ter esforço com a prega vocal. Então, é muito importante. A lavagem, ela ajuda com o desvio de septo? Não. A lavagem não ajuda com o desvio de septo, mas ela ajuda com a obstrução nasal, no caso de uma sinusite crônica, sinusite, com as gripes, nos resfriados, tá bom? Mas a lavagem nasal não ajuda aí com o desvio de septo, porque o desvio de septo ele é uma cartilagem e um osso. E não tem como eles responderem à medicação, só cirurgia mesmo, tá bom, Luiz? Então é isso, desvio de septo. Luiz falou, meu pai. É por causa da lavagem nasal? Ah, para com isso, Luiz. Para de coisa. Ah, o Luiz perguntou aqui, eu até perdi. Sobre o HPV. O HPV das pregas vocais. Vamos lá. Quem já ouviu falar em negócio do HPV da prega vocal? A gente chama isso de papiloma, tá, pessoal? O HPV ele é associado, sim, a câncer das pregas vocais, a neoplasias, e também ao papiloma, tá? O papiloma vírus, ele faz umas lesões na prega vocal como se fosse um cachinho de uva. E é muito recidivante. Ele fica toda hora crescendo. Então, os pacientes, normalmente, como se contagia? Ou a criança se contagiou ali no parto, ou seria por, né, da mãe, né? Ou por via sexual, no caso de um adulto, né? Por via sexualmente transmissível, tá, pessoal? Então, o HPV, do mesmo jeito que ele pode vir para a cavidade oral, ele também chega na laringe, na prega vocal. E o que acontece? Aí fica tendo aquelas lesões na prega vocal que são recidivantes.
O que nós temos hoje de tratamento para o HPV, em termos de injeção de material, de remédio, não é muito eficaz. Não impede que aquela lesão volte, porque é um vírus, e esse vírus está ali na mucosa. Então, não consegue, não mata o vírus. Então, a gente precisa ficar tirando a lesão, porque pode obstruir a respiração, porque cresce muito, a voz fica horrível. Então, vai tirando. Só que são múltiplas cirurgias. Os pacientes têm que fazer múltiplas cirurgias. E essas múltiplas cirurgias, o que, que acontece? A voz vai ficando ruimzinha, né? Porque você vai ficar ali, ó, tirando, tirando, tirando. Então a voz fica muito ruim e precisa fazer muitas cirurgias. A gente pede a Deus que esse tratamento do HPV aí no futuro, os estudos científicos cheguem em algum lugar, a gente consiga uma melhora melhor dos pacientes, né? Porque é tão ruim essa situação de ser tão recidivante e é um desafio aí na laringe do mundo essa questão de você conseguir melhora do HPV, do papiloma, tá bom, pessoal? Existe a vacina do HPV, mas ela é para as crianças, né? Antes de começar a vida sexual, então, assim, acaba que fazer depois que você já contagiou, eu acho que eu, sinceramente, não passo para meus pacientes, mas muitas pessoas passam também a vacina, tá? Então é isso, pessoal. Queria falar para vocês, estou muito feliz que o Journal of Voice, não sei se vocês conhecem, lá da The Voice Foundation, dos Estados Unidos, eles aceitaram publicar o meu artigo, que é um artigo científico que eu fiz com a ajuda de vocês também. Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, vocês me ajudaram aí respondendo a minha pesquisa na época do Covid. Foram 2 anos colhendo histórias de vocês, de como a voz de vocês ficaram, como foi a época do Covid para vocês. E vocês responderam com muito carinho, e a gente botava aqui o link, o pessoal responde minha pesquisa, responde, e o pessoal lá do The Voice Foundation e o The Journal of Voice, o Jornal da Voz, que é o maior, para mim, o maior jornal, maior revista científica de voz do mundo, aceitou publicar, e a gente eu estou muito feliz de ter o meu artigo publicado lá, e ser respondida pelo Robert Sokoloff, que é para mim um professor, uma pessoa que eu me inspiro e me espelhei desde o início da minha trajetória, e muito feliz de receber, né, os elogios e ser convidada para ser uma das revisoras da revista, eu sendo brasileira, eu estou muito feliz com isso, e eu queria agradecer vocês que responderam, que me ajudaram, foi um trabalho muito árduo de 2 anos, eu estou muito feliz com isso, tá bom, pessoal? Principalmente, o meu artigo, ele fala sobre disfonia e pigarro em cantores com Covid, durante a pandemia aqui no Brasil, tá bom? Então, assim, eu acho que é legal, depois quando eles saírem, vocês vão ter o link para vocês entenderem um pouquinho o que o Covid faz com a voz, tá, pessoal? O que o Covid faz, e aí com as evidências científicas eu consegui algumas significâncias estatísticas, e para poder pensar aí um pouquinho nesse estudo transversal, um pouquinho sobre as alterações com o Covid, tá bom, pessoal? Na voz dos cantores. Então, estou muito feliz. Pessoal, acho que as perguntas já acabaram, né? Vamos ver. Obrigada, Rosilene. Ótimo, obrigada. Então, Luiz, pode tomar vacina, mas assim, eu não recomendo não, tá? Eu, Sabrina, acho que já não rola. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Márcia Célia Senen Cruz. Há 6 meses para a retirada de um carcinoma na corda vocal direita. Classificação T1. Ok. Continuo muito rouca e às vezes sinto dor. Tomo fumarato de vonoprazana. Então, vamos lá. Então, você tirou um T1 há 6 meses. Normalmente, Maria, você tirou, de repente você fez uma cordectomia, é isso que a gente fala. Você tirou toda a prega vocal, tá bom? Você tirou toda a prega vocal, então você tira, né, aquela parte da mucosa da prega vocal. Você tirou aquela parte vibrátil, né, que a gente fala, que vibra quando a gente fala, quando faz a onda. Então a voz fica ruim, porque você tirou aquela camada, tá? 6 meses ainda é pouco. Eu acho que você vai fazer fonoterapia para dar uma ajuda,
para ter uma compensação maior da outra prega vocal, né? Porque foi só de uma. Então, eu acho que você deve continuar. O corticoide, o sprayzinho que você está usando, é por um tempo, não pode ficar usando direto. Se usar direto, aí piora mais ainda, tá? Então, tem que fazer. Eu não sei se você também teve que fazer radioterapia ou foi só a cirurgia, tá? Então, realmente, quando tira a prega vocalzinha ali, né, fica rouco mesmo. Mas lembra, Maria, que foi pro bem, né? Foi pro bem que você tirou e, assim, agora tem que fazer as terapias e continuar na luta para melhorar um pouquinho a voz, tá? Mas tive um granuloma e saiu, só a cirurgia. Você também teve um granuloma? Ah, entendi. Você teve um granuloma pós-cirúrgico. Sim, por causa do trauma. Entendi. Sim. Sim, sim. Às vezes o granuloma com a própria medicação melhora, né? Verdade, entendi. Você teve a questão do T1 mais um granuloma. Combinado, já entendi. Então tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live. Acho que semana que vem eu vou estar falando de secreção posterior. Acho que foi a outra coisa que vocês pediram lá. Secreção que desce, ó, lá atrás da garganta. Então, secreção posterior semana que vem. Espero que vocês estejam aí comigo aí, falando um pouquinho, perguntando das coisas que causam essa secreção. E achei muito bom, acho que a live foi maravilhosa. Vocês perguntaram muito, vocês são maravilhosos. Obrigada por tudo, tá bom? Lembre-se sempre o meu espaço aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, Orthovoice Medical Center, tá, pessoal? O telefone do WhatsApp 99113-1035. Lá você pode falar com a Paulinha, minha escudeira fiel, que ela vai explicar tudo para vocês. Como é consulta, como é consulta online, como são as coisas. Se você tem jeito, de repente, você quer entender um pouquinho, não entendeu direito o que eu faço, Paulinha vai te explicar. 99113-1035, código 21, Rio de Janeiro, tá bom? 21 99113-1035. Vou botar aqui para vocês. Pergunta lá para a Paulinha, tá? Porque ela é uma fofa, uma flor do campo. Ixi, fiz o ruim. Tá ruim, gente, tá errado. De novo, 21 99113-1035. Zap. Agora foi. Ô, Glória, agora foi, pessoal. Então, vai lá, tá bom? Boa noite para vocês. Ah, você não retirou toda a corda vocal, Maria Célia? Você tirou só por cima. Mas quando é um T1, a gente tira, tá? Toda a parte de cima, tá bom? A gente faz uma cordectomia. O mínimo que ela vai ser é do tipo 1. Então, a gente tira ali em cima, tá bom? Então, você tira a parte que vibra, por isso fica rouquinha, tá? Então, mas vamos continuar com a terapia. Se você não tirou ela inteira, com músculo, com tudo, a voz tem uma chance boa de ficar um pouco melhor, tá? Beijo para você, minha flor, melhoras para você. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem da voz. 14 dias, rouco. 14 dias com pigarro. Procure ajuda. Marca, vamos te ver e vai dar certo. Tudo vai dar certo. Não desista da sua voz, tá bom? Beijo, amores. Tchau, tchau.